Primeiramente, obrigado a todos pela presença e pela participação do nosso workshop. O objetivo principal do nosso workshop é falar como controlar o acesso aos seus arquivos em qualquer lugar. Nosso workshop vai ser composto por 3 dias, até 2 horas de duração, iniciando às 10 horas da manhã. Nos dias 20, que inicia hoje, dia 21, dia 22 de fevereiro, o nosso objetivo principal é romper esse desafio de o pessoal sair dos escritórios hoje e ir para casa. E a gente tem que manter essa segurança de uma maneira mais clara e bem definida, seguindo as mesmas diretrizes da empresa, independente de onde o colaborador esteja. Então, para isso, a Brasiline se juntou junto aos nossos parceiros, a Fortinet e a Log360, para a gente ter esse controle e essa visibilidade de tudo que ocorre quando o colaborador está fora da empresa aí. Meu nome é Luiz Henrique, eu sou o CTO da Brasiline, sou responsável pela parte técnica. Hoje aqui comigo está o Anderson Silva, da Fortinet, que vai falar um pouco para a gente hoje sobre a solução de FortiSaaS da Fortinet, e o foco principal é garanta o acesso seguro para a força de trabalho híbrida, que é o pessoal que vai para o escritório, fica em casa, vai em filial, em visita cliente e por aí vai. Então, esse é o nosso objetivo principal. Lembrando que todas as nossas sessões serão disponibilizadas no nosso canal no YouTube, então ela pode ser vista lá posteriormente e acompanhar. No final do evento, nos 3 dias, a gente vai emitir um certificado de participação a todos aí, os participantes, para que vocês possam ter isso como uma atividade complementar ou algo do tipo. A gente vai emitir o certificado sobre isso. Como que a gente vai tratar aqui dúvidas e pontos? Vamos usar o chat para isso. Se a gente tiver tempo hábil no final da apresentação para responder as perguntas, a gente vai responder dentro do mesmo dia. Caso alguma pergunta fuja um pouco do contexto, requer algo a mais, a gente retorna posteriormente por e-mail. Dentro do chat também tem a equipe Brasiline, que vai estar dando nosso apoio aí, e a Kátia até disponibilizou os nossos canais, então todos à disposição aí para apoiar. Então, caso precise de um contato, algo assim, pode mandar um e-mail ou fazer o contato lá pelo site da Brasiline, ok? Creio que esses são os pontos principais, não vou tomar muito tempo aqui. Quero agradecer mais uma vez a presença do Anderson, a disponibilidade aí dele da Fortinet junto com a gente. Ele vai se apresentar melhor e espero que esse material seja muito, muito bom para todos a nível de conhecimento profissional, entender tecnologia, são coisas novas que estão vindo. O FortiSaaS chegou, a solução de SaaS chegou no mercado brasileiro não há muito tempo e é algo um pouco disruptivo no que a gente está acostumado a trabalhar e desenvolver, mas é uma solução que veio para ficar, principalmente nesse contexto de soluções híbridas. Anderson, passo a palavra aí para você, eu vou te passar o controle da tela e aí você já vai conseguir fazer a sua apresentação. Beleza, Luiz. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, time Brasiline, pelo convite, né? Primeiro, por ceder esse espaço para que a gente possa falar um pouco como que a gente tem ajudado nossos clientes nessa jornada aí de mudanças, né? De teletrabalho, trabalho híbrido, e isso já é uma realidade, né? Tenho certeza que mesmo pós-pandemia todo mundo experimenta de alguma forma, né, essa maneira nova de trabalhar, digamos assim. Para quem não me conhece, eu trabalho na Fortinet já há 5 anos, na uma equipe dedicada a antes, né, toda a parte de especialização em produtos de acesso, e agora, com uma função, com um foco um pouco maior no desenvolvimento de arquiteturas, para tentar entender como é que o mercado está se movimentando, né, quais são as projeções aí para os próximos anos, e a gente tenta criar
essas arquiteturas com os nossos produtos e também integrando nossos produtos com produtos de terceiros, para que a gente possa entregar algo que seja de valor aí para vocês, né. Então, eh, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo, seja através do e-mail, seja por LinkedIn, etc, tá bom? Então, o nosso tópico hoje, né, o convite que nos foi feito para falar um pouco como que a gente consegue endereçar ou quais produtos a gente consegue posicionar para esse ambiente, ah, considerando aí essa força de trabalho. Então, antes de nada, fiquem à vontade para questionar no chat. A gente vai reservar um espaço ao final da apresentação para poder discutir um pouco com vocês. E a gente também vai ter uma sessão ao final aqui da apresentação, em que eu vou navegar na console do SaaS para que vocês possam ver o que a gente consegue gerar de relatório, estatística, visualizações e assim por diante, tá? Então, a nossa agenda vai passar aqui por uma breve introdução, alguns desafios, né, como que a evolução desse acesso remoto tem acontecido, algumas soluções que a gente pensa que podem auxiliá-los e os casos de uso, tá bom? Então, eh, já partindo aqui do princípio que não é novidade para ninguém sobre teletrabalho, eu não queria falar sobre, a nova tendência ao teletrabalho, a nova tendência é trabalho híbrido, porque isso eu tenho certeza que já é o dia a dia de vocês, mas eu quis trazer alguns dados de pesquisas para que a gente possa materializar um pouco como que estão os desafios. E aí, a gente teve toda aquela movimentação na pandemia de quem estava no escritório vai para casa, e aí as equipes de TI tiveram que trabalhar 24/7 para colocar todo mundo, né, digamos assim, conectado. Enfim, isso passou, foi um momento em que a gente conseguiu acelerar várias mudanças, né, que a gente já vinha planejando com o tempo, mas hoje se a gente pegar essa estatística, né, um estudo da Forbes apresenta que em 2023, quase 41% dos trabalhadores full time, que eles chamam, né, ou seja, de quem realmente é empregado, trabalha de casa ou no modelo híbrido. Então, esse é um número que é muito grande, né, se a gente comparar que aqui a gente tem que levar em consideração operador de máquina, profissionais de saúde, que não tem como trabalhar, de certa forma, remotamente, precisam estar no escritório, né. Então, para mim isso me chama, eh, bastante atenção, tá. E aí, aliado a esse número, vem a informação de quem não trabalha ou quem continua trabalhando, e tiveram essa experiência, se eles gostariam ou não de voltar a ter um trabalho em algum momento, de forma remota, né. Então, esse número, apesar de ser extremamente alto, eu acho que também não é nenhuma surpresa. Então 98% dos trabalhadores que foram pesquisados, eles falam que eles desejam sim trabalhar remotamente. Então, tudo isso leva a uma condição de que o trabalho remoto, hoje, já não é mais um desejo, é uma exigência de quem trabalha, no mercado, e certamente é levado em consideração para as decisões sobre mudança de emprego, né, mudança de posição e assim por diante, tá. E aí, é óbvio que o panorama mudou, mas o que tem sido solicitado, né, que a gente conversa com os clientes e ouve muito deles, são os CEOs, né, CFOs, etcétera, falando que as empresas elas, ok, teve essa movimentação do trabalho remoto, mas elas precisam ser mais ágeis, mais eficientes. A eficiência é a palavra do ano, tá. E eu tenho escutado isso em várias, ah, apresentações, né, de CEOs e de presidentes de empresa, ah, porque tem todo um cenário econômico que está conturbado e, de certa forma, a gente precisa fazer ainda mais, né, com menos recursos. Então, alguns dados aqui para que a gente possa ter uma ideia dessa movimentação das empresas. Hoje, 16% das empresas elas já trabalham 100% do tempo remoto. Toda a empresa, tá? Então, são
as empresas mais do segmento de consultoria, de tecnologia, se a gente for olhar esses índices, o estudo aponta quais são as categorias, né, que tem essa tendência já a trabalhar 100% remota, mas esse é o perfil, tá? Um estudo do Gartner apresentou que hoje a gente já tem uma média aí, aproximada de 125 aplicações em nuvem do tipo SaaS. Eu tenho certeza que esse número em 2024 vai saltar, né, no próximo relatório. Ah, e aí, um outro estudo também bastante interessante é que as empresas apontam, dentre todas as pesquisadas, 75 estão olhando para uma consolidação de fabricante. Ou seja, aliado ao que o Gartner trouxe lá, naquela estratégia de Cybersecurity Mesh Architecture, enfim, que é uma arquitetura em que os elementos da rede precisam estar interconectados, etc. Esse desejo, né, por questão de eficiência, fala em que a gente precisa reduzir a quantidade de ferramentas que a gente tem que gerenciar, né. Então esse é um dado bem interessante. Agora, por que que tudo isso, eh, serve, digamos assim, como, dados, né, para que a gente possa trabalhar? A gente tem, obviamente, desafios do ponto de vista de TI para habilitar todas essas questões que teoricamente para o usuário são transparentes, né, mas para quem está no dia a dia, precisa entender como é que a gente vai relacionar. Então, um dos desafios são os dispositivos não gerenciados. Então, a maioria das empresas, elas não sabem o que que tem conectado na rede delas. Isso já era uma realidade, eh, antes mesmo de teletrabalho. A gente costumava a conversar com empresas e eles, por exemplo: "Ah, quantos computadores ou quantas impressoras você tem na rede hoje?", né, e onde elas estão conectadas. Esse tipo de informação, às vezes, era difícil de você ter em tempo real, esse inventário, né. E um estudo aí um pouco mais focado para a parte de governo, só para que vocês tenham um panorama do Brasil, o TCU fez uma pesquisa com as entidades federais e assim, ó, ah, mais de 50% delas não tinham visibilidade que eles tinham na rede, tá. Não tinham ferramentas para que habilitassem isso. Então é um dado bem alarmante. É, é comum que a gente use os nossos dispositivos para acessar uma ferramenta de webmail ou para acessar uma ferramenta de videoconferência, né? E normalmente esses acessos são feitos de lugares que a empresa não está gerenciando, não tem o controle da rede. Então, essa questão da segurança do endpoint, normalmente ela não é muito uma preocupação do funcionário de saber se aquele dispositivo que ele vai acessar o e-mail, vai acessar uma planilha, se ele tem algum tipo de problema ou não. Ele só quer o acesso, ele quer resolver o problema, né. Então, eh, esses são alguns desafios para que a gente possa começar a pensar como é que a gente consegue endereçar o controle, né, das aplicações para dispositivos que não são gerenciados. E aí a gente começa a falar de nomenclaturas de on-net, off-net. Então o trabalhador híbrido, ele às vezes está no escritório, às vezes ele está fora do escritório, eh, às vezes ele está em casa, às vezes ele está no aeroporto, às vezes ele está no Uber. Como é que eu vou garantir o acesso de maneira, eh, transparente, né, igualitário para esses usuários? A gente começa a falar de um aspecto de digital equity. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é a possibilidade de você acessar as aplicações de qualquer dispositivo. Você não precisa, ter, de certa forma, um controle, né, ou limitar o acesso de algumas aplicações, tá? Ah, e aí, obviamente que esses lugares onde os usuários conectam, seja na casa, num hotspot do café, etcétera, são locais que às vezes têm exposição a risco muito maior. E aí, a gente começa a discutir aquela questão de que o tráfego antes interno era seguro, que não era de dentro, né, o tráfego externo normalmente era malicioso ou poderia ser malicioso e isso, né, já não tem mais perímetro, né. Então, essa questão de estar dentro da rede e fora da rede, hoje a gente precisa habilitar um modelo de segurança que permita, os controles independente de onde o usuário está, beleza? E uma outra pauta que eu ouço bastante dos clientes é o controle de acesso de terceiros, né.
são aquelas contratadas, os terceirizados que precisam dar uma manutenção, prestar uma consultoria, e aí eu preciso eventualmente criar um segmento para esse usuário, para esse grupo de usuários dentro da minha rede, dentro do meu AD. Então, a gente começa a criar, digamos assim, portas de entrada para problemas, trazendo elementos que não são controlados por nós, que não estão sob a nossa gestão, e de alguma forma a gente precisa permitir, porque caso contrário o serviço não anda, né, ele não é concluído, e aí vem top-down pedindo que libere o acesso de última hora para esse tipo de situação, etc, tá. Então a gente começa a ter uma preocupação maior aí com a questão de governança, com IAM, né, que é a gestão de identidade e assim por diante, tá bom? Bom, agora passado esse overview, né, dessas, dificuldades ou dos desafios que a gente enfrenta para permitir isso da maneira segura, a gente precisa também falar um pouco de como que o acesso remoto tem evoluído. Então, tradicionalmente, a gente tem o acesso, da VPN, então tem a figura, ah, do computador remoto, na internet, eu coloco aqui um concentrador dentro do meu data center, né, dentro da minha sede, e aí o usuário, uma vez conectado, autenticado, ele vai conseguir ter os acessos, né, dentro da rede. Agora, esse tipo de acesso, como ele é baseado em segmentação, eu acabo entregando um acesso que pode ser similar ao de um dispositivo interno. Isso pode trazer benefícios, mas também traz mais risco. Então, esse dispositivo remoto, ele vai conseguir, ter, digamos assim, acessos que às vezes ele não precisaria, né. Então, uma vez que o tráfego, né, é enviado todo para o concentrador, além dessa questão de você inserir um elemento da rede, ou dentro da rede, você também tem um consumo maior de recursos. Recurso na máquina, de CPU e memória, para manter uma criptografia ativa, recurso no concentrador, porque você precisa passar a suportar, às vezes, centenas, né, ou às vezes milhares de dispositivos conectados simultaneamente, e aí você tem mais consumo de banda, eh concentradores maiores, então investimentos maiores para uma arquitetura que é útil, mas que ela também pode ser otimizada. E aí, eh, quando a gente começa a pensar nas questões de segurança, a gente começa a incrementar esse acesso VPN, com alguns dispositivos adicionais. Então, o múltiplo fator de autenticação, né, é um deles. Eh, a parte de telemetria para verificar uma postura, né, de um dispositivo, para que ele possa conectar ou não nesse elemento. Mas, de novo, o que a gente está falando aqui é de um controle baseado numa conexão, e não baseado numa sessão. Então, quando a gente começa a ter uma preocupação maior com esses acessos, a gente quer ter automação, a gente quer ter uma resposta mais rápida aos incidentes. Eu quero limitar mais os controles, os acessos que esses dispositivos remotos vão ter. E aí, a pergunta é: será que essa abordagem ela é suficiente? Ou será que essa abordagem é eficiente, né? Então, para isso, a gente começou a ouvir no mercado sobre um recurso chamado ZTNA. Então, o ZTNA, que parte do princípio do conceito de segurança intrínseca, né, zero trust, ninguém confia em ninguém, etc., é uma estrutura, um recurso para permitir um controle de acesso às aplicações, tá? E aí ela passa, obviamente, por questões de validação de sessão, em que cada conexão ao servidor de destino, ela é validada sobre a identidade do usuário e a informação do dispositivo. E aí a gente pode ter múltiplo fator de autenticação, a gente pode ter o SSO, né, que é o Single Sign-On, a gente pode ter autenticação baseado em FIDO, né, que é o conceito de passwordless. Eu não sei se vocês
tão familiarizados, mas a utilização de tokens, né, como esse aqui da YubiKey, a gente também tem um similar, em que basicamente você acaba evitando, assim, ou reduzindo problemas como vazamento de credencial, é, em alguns cenários até ataque de phishing, porque aqui tem uma chave que é negociada que vai validar a identidade do servidor e assim por diante. Então você compõe essa arquitetura com esses controles de identidade e verificação, por exemplo, do risco associado à máquina. Essa máquina ela tem alguma vulnerabilidade conhecida? Será que ela tem está vulnerável a algum ataque de dia zero? Né? Então, uma vez que eu faço essa verificação, que eu tenho uma telemetria do computador para os meus elementos que controlam o acesso à aplicação, essa verificação vai ser contínua. E por ser baseado em sessão, o próximo pacote, a próxima sessão que foi iniciada com destino àquele servidor, se algum dos parâmetros aqui de avaliação mudam, eu interrompo o acesso. Tá? Então isso me permite ter um controle muito mais granular e também uma conexão mais segura. Tá? Mas assim, entendam que o ZTNA ele não é um completo substituto da VPN, pelo menos na minha opinião. Tá? Existe uma discussão na internet em que há defensores de que o ZTNA é 100% substituto, né, ou considerado substituto da VPN, e outros não. Eu defendo a bandeira de que não. A VPN tem sim seu lugar, principalmente quando a gente começa a falar de aplicações que iniciam muitas sessões em portas diferentes de maneira simultânea. Tá? Então, esse tipo de controle na VPN ela funciona melhor. E também uma comunicação bilateral, a VPN também funciona melhor. Tá? Então, o que a gente tem que levar em consideração é um desenho de que todas essas arquiteturas aqui, ela não é uma arquitetura que vai, digamos assim, aplicar para todos os casos de uso. Né? A gente vai acabar encaixando todas essas possibilidades onde for mais adequado. O ZTNA, por exemplo, encaixa muito bem num acesso a servidores web, intranet, etc. Né? Ou conexões RDP e assim por diante. Tá? Mas a gente consegue não fazer o controle somente das aplicações que estão dentro de um data center, mas a gente também pode fazer a aplicação do ZTNA para um acesso a uma aplicação SaaS. Né? E aí a gente começa a falar sobre temas de CASB, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe mais à frente. Tá? Então aqui é um exemplo, aqui tem o usuário que é do grupo de vendas, ele está acessando a intranet, de novo, não existe uma conexão VPN estabelecida, mas assim que uma vulnerabilidade crítica é identificada, o computador dele compartilha essa telemetria com a central de controle, que por sua vez compartilha com o elemento que faz os controles das sessões, né? No caso que a gente aplica aqui era um FortiGate, é o nosso Firewall, que também faz a função do ZTNA Gateway. E aí, por conta de um risco, né, uma vulnerabilidade crítica, eu posso criar um determinado controle de que o acesso a um determinado portal ele é bloqueado. Tá? E aí eu instruo o usuário algum procedimento que ele possa ser feito, eu posso abrir um chamado, eventualmente quando tiver um número elevado de tentativas de acesso de um determinado usuário que né, não está conseguindo acessar. Mas observem também que essa gestão de vulnerabilidade, ela também pode ser, para alguns cenários, o problema pode ser corrigido automaticamente. Tá? Então, o que a gente quer é aumentar a visibilidade e diminuir a exposição ao risco. Tá bom? Só para reforçar, esse aqui foi um caso que aconteceu comigo, ao tentar acessar a intranet da empresa, e aqui eu não tenho VPN conectada. Tá? Então, basicamente, é uma chamada no portal e a gente faz todas essas verificações, faz uma troca de certificados, né, com multa ou TLS para poder acessar esse ambiente de uma maneira segura. Tá? Então, acaba poupando aí bastante a questão de recursos. Mas aí vem outra pergunta. Tá, e o acesso à internet dessas pessoas? Como é que eu mantenho uma política de segurança unificada para esses usuários? Porque quando ele está dentro da empresa, eu tenho lá um proxy, um firewall,
eu faço alguns controles, mas quando ele está fora de casa, eu não tenho controle sobre a máquina, né, ainda que a máquina seja gerenciada por mim. Aí a gente começa a falar de uma arquitetura, em que ela é baseada em serviços, né, como o SaaS, tá? Então, todas aquelas validações de identidade, de postura, ela continua sendo realizada, né? Os acessos à internet antes passam pelo POP, né, pela nuvem de serviços da Fortinet, e aí ela vai para a internet já com esse controle, ah, já, digamos, com o tráfego filtrado. Então, com isso, você consegue manter uma arquitetura unificada, uma política de segurança única, independente se o usuário está dentro da empresa, ou seja, on-site ou off-net, né, fora da empresa, tá? Mas, beleza, mas o que é SaaS, né? Você está falando de SaaS, mas o que é essa terminologia? Então, o SaaS é uma terminologia de uma arquitetura que surgiu de consolidação de rede e segurança. Então, aquela infraestrutura que normalmente a gente provê dentro da empresa, vai ter uma entidade, né, uma empresa que vai entregar isso como serviço. Então, a gente consegue unificar acessos, né, de internet, direcionamento, roteamento inteligente baseado em SD-WAN, em que é um ponto extremamente importante da Fortinet e que a Fortinet hoje é pioneira, né, líder nesse segmento, com serviços de segurança baseado na nuvem, que o mercado tem chamado de SSE. Então, o que é o SSE? É a parte de acesso seguro, baseado, né, em acessos à internet, por exemplo, em que a gente tem um firewall como serviço, um proxy como serviço, os acessos de ZTNA, controle de aplicações SaaS através de CASB. Então, o SaaS unifica essas questões para que a gente consiga entregar acessos não só à internet, mas também acessos às aplicações internas de uma maneira segura para todos esses usuários, tá? E aí a gente começa a falar de algumas soluções, né? A questão do caminho da consolidação, já apresentei para vocês, né, que 75% das empresas estão olhando para isso. Isso foi um indicador do Gartner. Agora, um outro indicador é de que 50% das empresas elas estão trabalhando em estratégias claras, objetivas para a adoção de SaaS, para trazer mais eficiência, para trazer uma simplificação do ambiente, né? Então, nesse cenário, é, ao invés da gente direcionar todo o tráfego para a nossa instituição, para o nosso data center, né, para aqueles funcionários remotos, eu encaminho isso, né, para uma nuvem de serviço, e aí eu consumo esse serviço e envio, digamos assim, todo o tráfego para lá para que ele seja tratado, tá? Então, a, a percepção do mercado é que isso vai ser adotado não só para trabalhador remoto, mas também para filiais, né? Para evitar, digamos assim, uma exposição maior e a gente conseguir aplicar a mesma política de segurança em todos os ambientes. Agora, uma outra ah, informação, né, é também trazida por ferramentas ou por instituições como o Gartner, por exemplo, é que o fato de você ter todos os serviços consolidados numa estratégia de um fabricante, ela não só vai trazer uma política de segurança mais simples de gerenciar e eficiente na aplicação dela, mas você vai conseguir se beneficiar também da questão de redução de custo total da operação, enfim, questões que acabam trazendo mais complexidade quando você tem esse ambiente distribuído, tá? E aí a gente fala, né, de política de segurança consistente, eficiência operacional, redução de custo, e todos esses indicadores não é a Fortinet que está trazendo, né? É o mercado que está falando. Então, por exemplo, o IDC falou que ao adotar SaaS, as empresas podem reduzir o número de incidentes de segurança em até 45%. A Deloitte falou que o tempo de resposta a incidente ele pode ser melhorado em até 60%. O tempo para você provisionar o acesso à rede para um colaborador eh, pode ser reduzido, né, em 70% ou incrementado em 70%.
E a produtividade da equipe de TI, ela pode melhorar em até 20% de acordo com o Gartner. Agora, algo do ponto de vista de redução de custo, quando a gente olha o custo total da operação, né, não só a aquisição, tanto a Deloitte quanto o Gartner falam de números muito similares, né? A Deloitte fala entre 40% e 60% de redução com custos, né, operacionais, enquanto que o Gartner fala em 50%. Tá? Então, tudo isso aqui é para a gente falar de uma maneira bastante clara que esse tipo de abordagem é um caminho que tem, digamos assim, um futuro brilhante. Tá? E aí, a gente, dentro da arquitetura e da estratégia da Fortinet, a gente traz esse serviço dentro de um aspecto que a gente fala que é o SaaS universal. Agora, pô, Anderson, você acabou de me explicar o que é SaaS, você já veio agora com SaaS universal, o que que é isso, né? Quando a gente fala de SaaS universal, a gente está falando de não só prover esse acesso para quem está trabalhando remotamente, mas que quando esse usuário vá dentro do escritório, ele tem o mesmo perfil de segurança. Quando a gente fale de um trabalhador que é um terceirizado, a gente conseguir integrar esse ambiente, né, para que ele possa ter um acesso privilegiado, ou mesmo para a equipe de TI poder acessar um ambiente interno para dar manutenção, a equipe de desenvolvimento, etc. Então a gente começa a se beneficiar de toda aquela validação de postura da máquina, gestão de identidade, gestão de vulnerabilidade e aplicar no contexto da rede como um todo, tá? Do acesso das aplicações internas, quando você está na rede, assim como você ter o mesmo tipo de perfil quando você está numa filial, quando você está, enfim, trabalhando de um outro local, uh, e aí ter tudo isso integrado, né, dentro de uma arquitetura de SD-WAN. Isso quer dizer que, para aqueles clientes que já são clientes Fortinet SD-WAN, ingressar o SaaS dentro dessa malha, né, de conectividade, o SaaS ele vai funcionar como se fosse mais um elemento, mais uma filial para poder trocar, digamos assim, essas conexões entre todas as unidades, tá? E aí, os componentes do SaaS, obviamente a gente fala de uma série de recursos, mas tem 3 elementos principais. O primeiro é que o SaaS ele é baseado no FortiOS, é o mesmo código que roda no FortiGate. Então a gente está trazendo toda aquela questão de simplificação daquilo que a gente tem, né, como benefício do FortiOS, mas também ah, a utilização de uma plataforma que já é muito conhecida, né? Que as políticas são simples de configurar e etc. É uma ferramenta extremamente poderosa. Por outro lado, quando a gente fala dos clientes, a gente traz a abordagem de um único agente, que é o mesmo agente que nós utilizamos para a conexão VPN, para fazer toda essa parte de controle do endpoint na conexão segura. E aí, quando a gente fala do endpoint, não adianta eu falar só das conexões de rede. Eu também tenho que falar da proteção do endpoint do ponto de vista de proteção contra malware. Então, amanhã, o meu colega Flávio vai falar sobre esse tópico, né, de como que a gente protege essas máquinas contra ransomware e contra esses ataques, digamos assim, quando elas estão remotamente, mas esses elementos aqui são elementos-chave que compõem toda essa estratégia, compõem toda essa arquitetura. Né? E toda a parte de serviço da nuvem, que é a nossa base de conhecimento que nós chamamos de FortiGuard, que é a mesma que alimenta as nossas ferramentas de endpoint, que alimenta os nossos filtros de conteúdo, etc. Tá? Então, quando a gente fala do SaaS, eu estou entregando toda essa plataforma de configuração, gerenciamento, visibilidade na nuvem. Né? E aí a gente consegue ter toda a parte de relatórios, o controle da segurança, né, das políticas de segurança no caso, a visibilidade de quem são os usuários conectados, o que, que eles estão acessando, quais são as vulnerabilidades que eu tenho para esses dispositivos, né, como é que eu corrijo, etc. Eu consigo ter um mapeamento de como está, digamos assim, a minha estrutura de conectividade, não só dos usuários remotos, mas também da minha estrutura da empresa como um todo, né?
passando, por exemplo, pelos hubs dentro do data center que fazem o papel do SD-WAN, aos POPs que fornecem os serviços do SaaS, né, da Fortinet, os usuários remotos, e a gente pode ter essa visibilidade de uma maneira bastante simples, geográfica, e aí pode filtrar para o usuário para tentar entender como é que está o volume de tráfego e assim por diante, tá? Então, quando a gente começa a falar dos controles das aplicações, o SaaS traz Web Filtering, Application Control, ah, IPS, inspeção SSL completa, filtros de DLP para evitar vazamento de informações, DNS Filtering para acelerar a tomada de decisão de bloqueio para redes de botnet, sites maliciosos, etc., na camada já, né, de DNS, poupando aí recursos como um todo, e a parte de controle das aplicações que são SaaS, né? Então, a gente consegue ter tanto o CASB, né, essa ferramenta de controle das aplicações, né, do Security Broker, por exemplo, para aquelas aplicações que estão passando pelo SaaS, em que eu consigo manipulá-las para criar alguns controles, como também de uma maneira paralela, que o pessoal chama de outline, que seria uma comunicação via API, para que eu possa coletar as informações dessas aplicações e trazer relatórios, né, trazer informações sobre a utilização dessas plataformas em nuvem, tá? Então, aí a gente pode falar das principais, mas não se limita a somente essas, né? Então, Office 365, Google Workspace, GitHub, Dropbox, Salesforce, a plataforma da AWS, o S3, o Azure Storage, o Blob, enfim, em que a gente pode conseguir varrer esses ambientes para identificar se tem malware armazenado nessas plataformas, né, ou arquivos maliciosos, tá? Trazer informações de Shadow IT, gerar um relatório de quais são as aplicações que eu tenho instaladas nas máquinas, qual que é o risco que essas aplicações têm trazido para a minha empresa, quais são os CVEs conhecidos para essas aplicações que estão instaladas, né, nesse meu ambiente e assim por diante, tá? E aí, obviamente que uma vez que eu tenho essa comunicação remota, eu também começo a me preocupar com a qualidade do serviço, SLA, porque quando o ambiente é controlado, eu tenho visibilidade do SLA que eu contratei, se a internet está legal, se a aplicação está boa ou não. Mas quando está distribuído, é muito complexo você conseguir monitorar para entender se o usuário está sofrendo com um determinado acesso, onde que está o problema. Imagina uma cadeia de você ter várias ferramentas, né, de fabricantes diferentes, aí você tem desde a ponta lá o computador do usuário, a internet do usuário, toda a parte de tráfego da internet, o POP que está fazendo essa filtragem, né, ou eventualmente o teu elemento que está fazendo isso, a aplicação que está hospedada na nuvem. Então, são vários fatores para que a gente possa avaliar na hora de fazer uma análise de um problema. Então, um dos módulos que o SaaS traz, a gente chama de DEM, Digital Experience Monitoring, em que existe um monitoramento de várias plataformas em nuvem para que a gente possa entender qual que é a experiência de uso do usuário para essas aplicações, para que quando alguém possa identificar um problema, reclamar sobre um acesso lento em uma determinada plataforma, a gente já consiga ter indicadores apontando se o problema está lá na plataforma, né, no acesso a ela, ou se está dentro da nossa infraestrutura, tá? Então tem várias métricas que a gente vai conseguir monitorar, e esse monitoramento pode ir, né, de uma maneira centralizada ou descentralizada, tá? E aí uma pergunta que é muito comum ok, mas onde é que estão os POPs, né, da Fortinet hoje no mundo? Então, nós temos uma abordagem híbrida também, assim como o trabalho, em que nós temos tanto os POPs da Fortinet mantidos pela Fortinet, né, com uma infraestrutura 100%, né, Fortinet, assim como nós também temos uma parceria com o Google,
e nós utilizamos os data centers do Google também para fornecer o serviço do SaaS. Então, os usuários, né, os clientes podem escolher qual estratégia melhor lhes agrada, seja utilizar já uma plataforma Google com o serviço Fortinet ou utilizar infraestrutura, né, nos POPs da própria Fortinet, tá? E aí, um aspecto que a gente tem falado muito é que não adianta você ter apenas os controles, se você não tem equipe para monitorar esses eventos, né, para entender qual é o comportamento, que tipo de exposição de risco vocês têm, etcétera. Então a Fortinet tem um outro serviço, né, que pode já estar incluído dentro do pacote, né, do bundle do SaaS, que é o SOC como um serviço, em que a gente vai fazer uma integração com o ambiente da Fortinet, a equipe da Fortinet faz um monitoramento 24/7 dos eventos que estão ocorrendo na rede de vocês, e entrega uns relatórios para que vocês tenham visibilidade do que está acontecendo, e qual o nível de problema que vocês estão expostos, tá? Por fim, aí, como um pacote para mostrar essa questão da integração, do SaaS universal, a gente fala da integração com o FortiPAN, que é uma ferramenta de acesso privilegiado da Fortinet, em que ela integra com o SaaS para permitir o acesso a recursos internos, caso assim vocês desejem. É uma ferramenta muito focada para um acesso da equipe de TI, desenvolvimento, mas também para acesso de terceiros, né, em que ela funciona como um proxy reverso para permitir os acessos aos recursos que estão no ambiente de vocês ou no data center na nuvem, etc., que passa por toda uma avaliação de postura, e que também vai funcionar, né, como um cofre de senha, um gravador de sessão para auditoria, então ele pode gravar em vídeo tudo que o usuário está fazendo, né, nos servidores, etc. E aí a gente consegue aplicar vários filtros, né, filtro de comando SSH, a gente pode permitir conexão com banco de dados e assim por diante, tá? Ok? Então, para tentar materializar aqui para vocês, a gente trouxe alguns casos de uso, né? Eu concentrei aqui em 4 pilares principais para que vocês possam ter uma ideia, mas obviamente que ele pode se aplicar a muito mais recursos, tá? Então, seria a parte de controle, trabalho em qualquer lugar, controlando acesso a aplicações, um escritório remoto e os terceirizados, né? Então, tentei reunir ali dos principais desafios algumas questões que possam ajudá-los, ok? Então, começando aqui com a parte de acesso seguro, eu já falei do controle do SaaS, né? Então, eu posso ter aqui um um computador, um dispositivo com a gente ou sem a gente, encaminhando o tráfego, e ele vai passar por toda essa filtragem, né, de firewall, de web filtering, de CASB, application control, ZTNA, etc, para poder acessar uma aplicação na internet, tá? Isso também vale para o que a gente chama de micro ou micro branch, ah, que são dispositivos que conectam remotamente dentro da infraestrutura do SaaS, tá? Então, obviamente que aqui a ideia principal é ajudar, né, a mitigar os problemas com malware, com ransomware, etc., e ter uma política consistente como um todo, tá? Então, para tentar materializar, vou passar um vídeo rápido para mostrar para vocês como é que funciona. Então, basicamente, aqui a gente tem uma máquina com o usuário conectado, todo o tráfego dessa máquina está indo para o POP da Fortinet, e aqui eu tenho as configurações das políticas de segurança, né? Então, eu tenho uma configuração aqui, por exemplo, de categorias de web filtering, e eu vou dizer que a categoria de jogos, por exemplo, está bloqueada. Então, na visão do usuário, ele tem aqui o FortiClient instalado, nesse caso, né? E ele vai fazer um acesso a sites. Então, no primeiro site ele tenta acessar aqui o booking.com, a categoria de viagens, etc. Não tem problema algum ele acessar. Obviamente a gente está fazendo toda a parte de inspeção SSL. Agora, quando ele tenta acessar uma plataforma de jogos, né, por exemplo, o Xbox, essa
tentativa de acesso é bloqueada, tá? E aí a gente consegue ter a visibilidade de quem acessou, que horas que acessou, de onde acessou, por que foi bloqueado, né? Então tem todo o detalhamento e isso pode ser exportado tanto como um relatório já direto do SaaS, ou se você é um cliente Fortinet e já tem um FortiAnalyzer, a gente pode encaminhar isso para o Analyzer e lá você consolida toda a parte de relatórios daquele usuário híbrido, né, dos acessos que ele fez dentro e fora da rede num relatório único, tá? Agora, quando a gente fala do acesso às aplicações SaaS, a gente já falou sobre o CASB inline, o CASB paralelo, né, através da comunicação via API. Então, só trazendo um exemplo, o usuário vai conectar, ele manda a autenticação, essa autenticação vai direto aqui nesse caso para o Azure, e ao tentar conectar no OneDrive com a conta particular, o acesso é negado. Agora, quando ele tenta conectar com a conta corporativa, aí sim, se a política permitir, esse acesso é autorizado, tá bom? Então, demonstrando aqui de novo em vídeo para que vocês possam ter uma ideia. Então a gente vem aqui na questão dos endpoints que são gerenciados, né? A gente vai conseguir ter aqui uma visibilidade sobre esse dispositivo. Ao fazer a conexão na máquina, essa máquina já está no Azure AD, então automaticamente ela sobe a conexão com o SaaS de maneira automática, utilizando as credenciais, né, do Azure AD, então a gente faz o single sign-on, e aí uma vez que esse usuário, né, vai fazer os acessos, ele vai passar por esses controles, tá? Então aqui a gente tem aquela questão que eu comentei, a conexão remota com a nuvem do SaaS, tem ali proteção de malware, a parte de sandbox, análise de vulnerabilidade e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Aqui o usuário vai tentar acessar o OneDrive, e aí na primeira tentativa ele vai utilizar uma conta particular, né? Então ele vai digitar aqui uma conta do Hotmail. Isso vale para qualquer aplicação Office 365, tá? Nesse exemplo aqui, o OneDrive foi o exemplo utilizado. E aí ele recebe uma tela de bloqueio falando que a política de segurança da empresa não permite que ele faça login dessa máquina num ambiente OneDrive com a conta particular, tá? Agora, nessa mesma máquina, se ele utilizar o domínio da empresa, que aqui nesse exemplo é asf.me, aí ele é redirecionado para a conta dele, né, com as permissões que foram dadas, etc. E a gente vai ter toda essa parte desse monitoramento, porque o que está acontecendo aqui, uma vez que a gente tem toda a parte dessa inspeção, né, Decrypt SSL, a gente consegue manipular os cabeçalhos e determinar qual tenant cada grupo de usuário pode acessar. Então, numa, é, numa ideia, né, num exemplo de uma joint venture ou uma aquisição, por exemplo, em que a gente tem aí uma unificação de empresas, a gente pode também fazer esse controle baseado em grupos e cada grupo pode acessar somente um tenant, tá? E aí a gente tem todo o detalhamento aqui no log para poder compartilhar. Beleza? Bom, agora sobre os acessos internos, como é que a gente trata isso? Bom, o primeiro caso, a gente utiliza aqui o conceito de Security Private Access, né, o SPA, em que eu tenho, pelo SaaS, eu entrego isso, né, com uma conexão SD-WAN ou ZTNA, tá? Então isso me permite que de um usuário remoto, com a gente, sem a gente, ele possa conectar no POP e o POP tenha a conexão estabelecida com o meu ambiente data center ou com as minhas aplicações, tá? Uma opção também, o ZTNA,
a gente faz o bypass do POP e acessa a aplicação diretamente. Então, nesse exemplo, a gente está usando aqui a utilização da autenticação FIDO, né, utilizando o token, em que o tráfego do usuário, ao invés de ir para o SaaS, ele é bypass, ele vai direto para o proxy, né, do FortiGate, para poder acessar o servidor web e o servidor RDP, tá? Então, aqui um exemplo, tem esse usuário nessa máquina, aqui a gente consegue ver quais são as políticas aplicadas para ele, eventualmente as vulnerabilidades que foram conhecidas para ele, e também as tags, que é o que a gente utiliza para poder fazer essa identificação e a telemetria, né, com as máquinas. Então, aqui dentro desse conceito da tag, a gente cria uma regra para validar a postura da máquina. Então, eu posso validar se a máquina tem um determinado sistema operacional, se a máquina pertence a algum domínio, se ela tem algum risco associado, se ela tem algum arquivo, algum processo, enfim, tem uma série de validações que a gente consegue implementar para que ela receba essa tag que vai ser utilizada depois no acesso do ZTNA. Então, toda vez que ele tentar acessar o servidor, aqui nesse caso, web.asf.me, ele vai ser redirecionado para o gateway ZTNA e lá ele já vai ter a telemetria compartilhada, já vai fazer toda a parte de postura e assim por diante, tá? Então, só mostrando aqui o acesso, como é que funciona. Ao tentar acessar, assim como ele acessaria na intranet, né, ele vai passar aqui por um processo de autenticação, caso a máquina não esteja autenticada já no Azure AD, aqui nesse caso está com Azure AD. Aqui eu estou digitando o PIN da chave FIDO, né, para não ter que entrar com minhas credenciais. Eu toquei na chave, eu aproximei ela via NFC e o ZTNA está autenticado, autorizado. Uma vez que eu vou acessar o portal web, esse portal, né, já passou por toda a parte de autenticação, controle, etc. Então, o mesmo vale para o RDP, em que essa comunicação vai se aproveitar daquele login que eu fiz anteriormente para identificar quem é o usuário, né? E aqui eu estou entrando só uma credencial da máquina para que, enfim, eu possa fazer logon no computador Windows. Mas o benefício disso aqui é que eu, de certa forma, não estou divulgando publicamente esses serviços na internet. E eu também não estou mantendo uma conexão VPN com esse ambiente. Então isso traz, né, não só aquelas questões que eu já comentei, de desonerar o concentrador VPN, etc., traz mais segurança e a gente, digamos assim, permite uma melhor utilização dos recursos, né, uma experiência melhor para o usuário final, tá? Lembrando que, por exemplo, a RDP é um dos vetores de ataques mais utilizados aí, né, na internet. Então aqui a gente está mostrando alguns detalhes das regras, a gente se baseia em grupos, se baseia nas tags, a gente pode aplicar filtros, né, de IPS, de antivírus, WAF, enfim, pode aplicar uma série de recursos para proteger esse acesso na conexão, e a gente vai ter todo o detalhamento, que isso também pode ser exportado para um relatório e assim por diante. Ok? Bom, finalizando aqui com os últimos dois casos, a parte de trabalho remoto ou um escritório remoto, uma coisa que é muito bacana na Fortinet é que ela tem elementos físicos, né, hardwares, que podem conectar no SaaS para que todo o tráfego daquela filial seja encaminhado para a inspeção. Isso quer dizer que eu não dependo de ter agentes instalados para ter todas as proteções que eu preciso. Ou ter que reconfigurar um elemento. Isso é muito comum num escritório baseado em Wi-Fi, né, ou um quiosque, por exemplo, que possa encaminhar o tráfego, né, do PDV, etc., para esse ambiente seguro, ou um elemento em que eu tenho aqui dispositivos IoT, né, que vão compartilhar essa rede, eu não tenho necessariamente um firewall lá na ponta, tá? Então esses elementos que a gente chama de microbranch, pode ser um AP da Fortinet, né, e o SaaS funciona como uma controladora, pode ser o extender, que é um hardware que traz interfaces Ethernet para que você possa conectar, sei lá, um telefone, uma câmera,
e ele encaminhar esse tráfego para a nuvem, ou pode ser o próprio FortiGate, né? Também pode encaminhar o tráfego para a nuvem aqui da Fortinet, tá? Lembrando que esse tipo de caso, ele não é exclusivo do SaaS. Se você tem um FortiGate dentro do data center, você também pode habilitar esses tipos de controle, né? Obviamente que aqui você tem isso fornecido como um serviço, então tem todos aqueles benefícios que nós já discutimos, tá? E aí, o acesso de terceiros, então aqui tem um dispositivo não gerenciado, que vai tentar fazer um acesso RDP em um servidor para prestar uma manutenção, né? Então esse acesso, ele passa por uma autenticação, em que essa autenticação a gente pode fazer localmente ou podemos redirecionar para um servidor de identidade externo. E aí a gente começa a falar de acesso federado para que esses colaboradores, terceirizados, etc., consumam o serviço interno, tá? Então, é feito um redirecionamento de login. Nesse redirecionamento, o usuário escolhe onde quer autenticar, né? Então, se você tem aí um contrato, né, com a empresa, você pode redirecionar o login para lá e o usuário terceirizado vai fazer o login com as credenciais dele, tá? Então você não precisa gerenciar isso dentro do teu ambiente. Então, uma vez que esse usuário passa por toda a autenticação, né, o que a gente chama de Identity Provider, essa autorização é enviada e o FortiPAN consegue integrar, digamos assim, dentro desse contexto e fornecer o acesso ao recurso que aquele usuário tem direito, tá? Então aqui um exemplo bem rápido também, em vídeo, para que vocês possam entender esse fluxo que eu acabei de demonstrar. Então, uma vez que o usuário clica para fazer o login, ele é redirecionado, coloca aqui o domínio, nesse caso Fortinet é um domínio externo, ele clica no ícone da Fortinet para ser redirecionado para o portal da Fortinet, faz a autenticação, passa pelo MFA, e uma vez que está autorizado, aí sim ele consegue ter o login e o acesso a exclusivamente os recursos que foram destinados a ele, tá? Então aqui ele clica, faz o acesso RDP pelo próprio browser, essa sessão está sendo gravada em vídeo, esse acesso, a máquina não tem o acesso direto a RDP, né? Então ele não vai conseguir explorar alguma vulnerabilidade eventualmente que possa existir, porque é o próprio FortiPAN quem faz o acesso a RDP, então é uma opção de proxy reverso, né? E aí a gente tem todos os controles de auditoria, inclusive em alguns cenários a gente pode ter o monitoramento em tempo, perdão, em tempo real do vídeo de quem está acessando aquele determinado recurso, né? Ele chama de over the shoulder. Então, é o gerente ali no ombro do analista, verificando o que ele está fazendo, tá? Então, pessoal, se a gente levar aqui para uma conclusão, pensando em trabalho remoto, híbrido, né, ou o que a gente aqui na Fortinet chama de work from anywhere, a gente tem aqui 5 pontos para que a gente possa direcionar uma conversa, né? A gente tem a proteção do endpoint, então as empresas precisam se preocupar com a proteção dos dispositivos, independente de onde eles estejam, a nível de malware, né, ameaças, etc., que possam eventualmente vir a expor a empresa a algum tipo de problema. O ransomware é um deles. Isso amanhã o Flávio vai cobrir muito bem. Ele vai trazer uma demo, não quero fazer spoiler, mas já fazendo, ele vai trazer uma demo muito legal, muito interessante, de como essa plataforma funciona e como que a gente consegue tratar esses bloqueios, tá? A partir do controle de acesso, fazendo toda a validação de postura, identificar as máquinas que estão na rede e assim por diante, né? Fazer toda a parte de inventário, controle de identidade, a aplicação da segurança para quem está conectado numa rede doméstica.
E aqui eu não estou falando de colocar um firewall ou algo na casa do usuário, tá? Mas sim proteger que aquele computador faça um acesso seguro ao ambiente da internet, seguro ao ambiente da empresa, independente se ele está conectado numa rede insegura ou numa rede conhecida, tá? Eh, e aí o fato de você não direcionar esse tráfego, né, para o ambiente de vocês vai poupar bastante questões de latência, largura de banda e assim por diante. E totalmente transparente aí, para o ambiente da família, né, enfim, das conexões que vão existir no outro ambiente. Aproveitem a questão dos serviços, né, baseado em segurança na nuvem, né, então o proxy como serviço, o firewall como serviço, e a questão da plataforma unificada. Isso faz toda a diferença não só na implementação, como também na manutenção desse ambiente, né. São aqueles ganhos de custo, eficiência que a gente comentou, eh, um interlocutor para que você possa tratar várias situações, tá. Então, a gente entende, né, que, pelo menos no futuro de curto a médio prazo, o mundo não vai deixar de ser híbrido, né. A gente vê toda essa movimentação, essas exigências, o trabalho híbrido, perdão, passando a ser um pré-requisito, né, dos colaboradores quando vão avaliar uma posição nova. Eh, e aí saibam que a gente está aqui, né, Fortinet, Brasiline, para a gente poder, ajudá-los nessa jornada do acesso seguro. O objetivo da Fortinet é muito claro, é trazer ferramentas que sejam simples, eficientes, para trazer proteção para vocês, para os seus dispositivos, né, ou para qualquer coisa que vocês tenham, que dependam de conectividade, tá? E trago aí para vocês uma, eh, proposição, tá, junto com a Brasline, a gente pode trabalhar isso de uma maneira personalizada, uma, uma maneira da gente não só avaliar a maturidade, digamos assim, que vocês estão, do ponto de vista de cibersegurança ou de adoção de cibersegurança nas empresas de vocês, mas também na construção de um roadmap para que vocês possam planejar o futuro, dos investimentos e da adoção da tecnologia, isso de uma maneira bastante genérica. Obviamente que a gente vai trazer aqui recomendações de produtos nossos, mas são ferramentas que podem ser reaproveitadas aquelas que você já tem, né. Então não é um assessment, é um questionário básico de 15, 16 perguntas, que vai tirar uma fotografia e baseado nessa fotografia a gente pode trabalhar em conjunto para definir uma estratégia, tá bom? Eu tenho aqui um ambiente, com o dashboard do SaaS, né, para que vocês possam olhar, eventualmente fazer alguma conexão em alguma máquina, que esteja controlada com aquelas demos, né, que eu mostrei para vocês. Mas antes eu queria já agradecer novamente o tempo de vocês, agradecer a Brasiline. E aí, antes da demo, eu acho que vale a pena a gente abrir aqui o espaço para perguntas, porque algumas delas a gente pode até eventualmente direcionar durante a demo, tá? Legal. Legal, Anderson, muito bom, muito boa apresentação bem ampla aí. Até o momento a gente não teve nenhuma pergunta no chat, acho que o pessoal está sabendo Tá tímido? bem aí das tecnologias, o pessoal está bem safo. Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat, senhores, que a gente vai estar respondendo. Caso não, aí a gente dá sequência na demo aí. O pessoal está mais agradecendo mesmo, tá, Anderson? Pelo chat aqui. Beleza. Não, tranquilo. Eu vou conectar aqui no ambiente. Eu já estava conectado, mas ele faz o logout da sessão. Então, só deixa eu validar aqui o acesso. A gente vai navegando na plataforma. Só para dar um highlight, não vou me estender muito, tá? Não é esse o objetivo.
mas só para que vocês possam ter um pouco mais de familiaridade com a plataforma, tá bom? Beleza. Vejamos. O Maurício fez um comentário sem perguntas, apenas surpreso com tantas features. Ah, legal. É outro mundo, Bom. Maurício. Quando a gente começa a falar um pouco de SaaS, aparece muita coisa nova, bem legal. Deixa eu compartilhar agora. Espero que vocês estejam visualizando. Estamos visualizando a console, tá? Tá aparecendo Perfeito. o navegador e as abas. É a assim. console do SAP. Isso. Beleza. Bom, vamos lá, pessoal. Vou tentar mostrar alguns pontos, né? De novo, não quero estender muito a sessão. E só quero comentar com vocês alguns recursos, né? Exemplificar, deixar aqui a console para que vocês entendam a simplicidade que a gente está comentando, tá? Então, aqui é o dashboard principal, em que eu consigo ter um monitoramento dos usuários conectados, dos dispositivos que são gerenciados. Então, eu tenho alguns dispositivos conectados aqui do meu lado, eventualmente a gente consegue fazer algum tipo de acesso. E aí, quando a gente vai expandindo, né, eu consigo ter uma visibilidade dos endpoints que são gerenciados pela plataforma. E aí eu já aproveito aqui para fazer um comentário, que uma das perguntas que é muito comum é: quais são as plataformas que vocês suportam, né? Considerando que possuem agentes. Então, são plataformas Windows, Linux, macOS, Android, iOS ou, enfim, iPadOS, etc. Tá? Então, eu já trouxe aqui esse dashboard para que vocês visualizem isso na prática. Então, aqui eu tenho uma máquina Lubuntu na realidade, tá? Que está gerenciada, né? Aqui as informações dos perfis, né, dos recursos que estão disponíveis para essa máquina. Então, antivírus, acesso remoto, análise de vulnerabilidade, web filtering, anti-ransomware, application control, a parte de SSO, sandbox, etc. E aqui, eventualmente, se existissem vulnerabilidades, qual é a vulnerabilidade, a categoria, a severidade, né, o risco que ela traz, e a informação das tags ETNA, se elas estão cumprindo ou não. Eu já chego lá, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um dispositivo Android, tá? Então é um celular que eu tenho aqui na minha frente, que eu uso para laboratório. Então ele está conectado, e aí eu tenho aqui as informações da mesma forma, né? O que se aplica para essa máquina. Nesse caso não tem tags ETNA, porque eu não estou fazendo enforcement de ETNA para dispositivo móvel, mas eu consigo ter mais informações. Então, por exemplo, quais são as aplicações que estão instaladas, né, nesse dispositivo Android, tá? Um outro recurso de análise forense, que também está incluído no SaaS, mas parte do Bundle Advanced, né? Eu não tenho essa licença aqui agora, beleza? A máquina Windows, então, obviamente aqui o nível de detalhamento vai ser um pouco maior, né? Mas os recursos, observem que são os mesmos, tags, e aí as aplicações instaladas, né? Qual que é a versão. Então, tudo isso a gente consegue ir filtrando e trazendo mais informações daquilo que a gente chama do Shadow IT, para que vocês possam ter como um detalhamento. E aí, essa máquina aqui, por exemplo, é um macOS. Essa sim está conectada agora, né? Ela está aqui do meu lado, tá? É um computadorzinho mais antigo, tá? Que está aqui do meu lado, não apareceu por causa do fundo, mas enfim.
Então eu consigo ver as versões, as vulnerabilidades e, ó, nesse caso a gente já tem aqui algumas vulnerabilidades baseadas no Java que eu preciso corrigir. Então eu já consigo ter aqui a informação do CVE, a informação da nossa plataforma FortiGuard com a recomendação, o que vocês devem fazer, como corrigir, etc. Tá bom? Também tem a parte de inventário de software, aqui eu preciso tirar o filtro, né? Beleza? E aí, nesse cenário, perdão, para aquilo que não é um endpoint, agora, Anderson, e se for um terceirizado? Né? O terceirizado também pode conectar aqui. Então, esse exemplo é um usuário enfim, aqui eu coloquei o Gmail, mas basicamente é um dispositivo que não tem um agente instalado, mas que está, sim, conectado e que está fazendo acessos dentro da minha plataforma. Nesse caso, eu posso configurá-lo, né, ou entregar para ele um nível de configuração que ele acesse exclusivamente uma aplicação que eu desejo. Então, todo o acesso da internet dele sai pela internet. Agora, se ele precisa acessar uma aplicação minha que está dentro do meu data center, aí sim esse tráfego é autorizado e eu faço esses controles, tá? Então, tem todo o detalhamento, né, dos destinos, eventualmente aplicações, ameaças que esse dispositivo pode trazer, né? Então, aqui a gente conseguiu identificar algumas ameaças, tá? De, por exemplo, ó, anomalia no decrypt TSSL, né, de certificados que não são válidos, né? E aí, obviamente, sites acessados e as políticas que dão match para esse usuário especificamente, tá? Então, aqui é um resuminho, né, daquilo que a gente traz de visibilidade de usuários, tá? Obviamente a gente vai trazer monitoramento de banda, né, de quanto está entrando, quanto que está saindo, os dispositivos, os edge devices são aqueles micro branches, né, que a gente acabou comentando, e a disponibilidade aqui dos POPs e de serviços do SASE para que eu possa identificar se tem algum problema, se tem algum incidente, né, eu posso receber esses alertas, tá? Do ponto de vista de segurança, eu já tenho aqui um monitoramento centralizado de todas as vulnerabilidades que eu tenho no meu ambiente, né? Dos filtros que estão aplicados, a parte de acesso privado, lembra o SPA junto com o SD-WAN, se as conexões estão estabelecidas, qual é o hub que tem maior prioridade, né? Os acessos internos que estão ocorrendo, enfim. E aí a gente tem aqui alguns indicadores de quem são os usuários que mais acessam, quais são os destinos principais, a parte de CASB, enfim, um overview geral daquilo que está sendo acessado dentro do ambiente, tá? Então, como eu comentei, o Edge Device pode ser, eu não tenho nenhum aqui, mas pode ser um Extender, que é aquele equipamento, um hardware com interfaces Ethernet, outros FortiGates, ou até mesmo um ponto de acesso, né? Então aqui eu configuro já, se vocês observarem, um perfil do ponto de acesso e um SSID. Então, eu trago, né, digamos, uma opção em que o SASE também vira uma espécie de controlador Wi-Fi, tá? O mapa eu mostrei para vocês no início da apresentação, né, onde estão conectados os meus usuários, né? Então, por exemplo, eu estou em Florianópolis, então aqui eu consigo enxergar quem são os usuários, não só aqueles com agente, mas também os usuários que não têm agente, é o caso do terceirizado, de onde essas conexões estão vindo, né? E eu posso aplicar filtro, eu quero saber só o que é endpoint, ou eu quero saber onde estão meus POPs, né? Ou meus hubs, etc, tá bom? Então, é uma informação que vocês vão conseguir ter de uma maneira gráfica, e aqui vocês também conseguem ter as informações de quanto de tráfego está indo para a internet, quanto de tráfego está indo para dentro do meu data center e assim por diante. Tem uma pergunta no chat do Clenilson, ele substitui o FortiMS e o Analyzer? Ele
pode substituir o EMS, porque ele traz, né, ele tem uma instância do EMS dentro do SaaS. Então, quando você contrata o SaaS, você está recebendo uma instância de EMS na nuvem, integrada com essa parte de filtragem, e ele também faz uma consolidação de log, evento, relatório localmente. Então ele tem uma instância também de Analyzer, mas ele não vai substituir o Analyzer, porque você não vai mandar dados das soluções on-premises para ele, tá? Para que ele possa consolidar. E sim, ao contrário, você manda dele para algum Analyzer. Então o Analyzer continua sendo utilizado, ainda que ele tenha uma instância do Analyzer, tá bom? Mas para o MS, sim, ele é, de certa forma, um substituto, ele traz os recursos, né, do MS. Obviamente que existe uma disparidade de software entre a plataforma aqui e o EMS na última versão, porque a gente precisa trazer toda a parte de homologação, plano de upgrade, etc. Então, existe uma diferença pequena de versões, mas a gente traz basicamente os principais recursos do EMS, tá? Ele consegue cumprir isso muito bem. Aí, assim, a gente tem aqui um data center, mas eu poderia ter vários conectados, então aqui a gente consegue ver toda a parte de comunicação, né, com os POPs, eventualmente as subredes que foram conhecidas pelo BGP, né, em que eu divulgo do meu data center e assim por diante. Tá? Eu já mostrei aqui a questão do endpoint, users. O Digital Experience não está nesse meu pacote, né, mas ele traz o monitoramento das aplicações em nuvem. E aqui a gente começa a trabalhar a parte de política de segurança, né? Então, por padrão, eu já tenho uma regra que eu bloqueio toda a comunicação dos dispositivos com botnets e redes maliciosas, né, como de control, etc. Isso já é bloqueado por padrão. Mas eu também crio aqui configurações por perfil de usuário, grupo, e eu aplico aqui os perfis de segurança, tá? Então, esses perfis de segurança são aqueles que a gente já mostrou no vídeo. Então, proteção de antivírus, proteção, a parte de, perdão, de web filtering baseado em categoria, com manipulação do cabeçalho, né, que é o inline CASB, IPS, a proteção de arquivo, a proteção de DLP, né? Então, eu consigo aqui, por exemplo, criar regras para analisar arquivo ou analisar mensagem baseado em padrões, pode ser expressões regulares ou aquilo que a gente já traz por padrão. O DNS Filtering, Application Control, e aqui dentro do Application Control a gente também tem a parte de Inline CASB. Então, isso me permite, por exemplo, aplicar regras que as aplicações elas podem, né, continuar sendo acessadas, porém eu não posso anexar um arquivo no Gmail, por exemplo. Eu não posso fazer download de um arquivo do Gmail, né? Eu consigo ter o controle, sei lá, de WhatsApp, de YouTube, então vai ter um controle granular daquilo que eu consigo fazer baseado nas aplicações, tá? Então, o WhatsApp eu permito videochamada e o WhatsApp Web, mas eu não permito transferência nem download de arquivo, tá bom? Então, são alguns recursos aí que a gente traz. E a parte de SSL Inspection, que a gente faz por padrão uma inspeção completa, né? Mas eu também posso criar exceções para evitar que o tráfego seja inspecionado, tá bom? Eu não vou me ater muito a todas as configurações por conta do tempo, mas eu vou mostrar para vocês a parte de ZTNA, em que nós temos aqui regras, que são as regras que são compartilhadas com FortiGate. Então, por exemplo aqui, Windows, ele tem que ter um antivírus instalado e em funcionamento, ele tem que ter o firewall habilitado, ele não pode ter um arquivo, né, chamado vírus. Aqui é só um exemplo para facilitar as demos, mas eu posso, por exemplo, dizer que ele não pode ter uma severidade maior que alta ou crítica, né? Ele tem que ter um determinado processo ou uma chave de registro, enfim. E essas políticas, né, obviamente com suas particularidades para cada sistema operacional, eles existem aqui para Mac, Linux, iOS e Android, tá?
Então, com isso, a gente cria uma política que vai ser associada a uma tag, e aí eu entrego essa configuração dentro de um perfil para determinar quais são os servidores que ele vai poder acessar. Então, toda vez que ele tentar acessar, por exemplo, o web asf.me, ele é redirecionado para cloud01 asf.me. Tá? E aqui eu também determino, por exemplo, configurações de sandbox, né? Tudo que ele fizer download vai para o sandbox do SASE, para que ele, enfim, seja avaliado lá um arquivo. A parte de proteção baseada em assinatura, né, de malware, antivírus, etc. Isso aqui é algo que a gente traz por padrão, mas amanhã, como eu já comentei, o Flávio vai trazer isso num nível muito mais alto, né, com as soluções de anti-ransomware, porque, de novo, não existe uma solução para resolver todos os problemas, né, que a gente tem aqui uma consolidação de várias ferramentas, mas ainda assim existem várias outras coisas que podem complementar, tá? E aí, por fim, a gente vai conseguir ter visibilidade de relatórios, tá? Então, eu vou poder, sei lá, abrir aqui um relatório de como que estava o consumo, né, a utilização de um determinado recurso, enfim, nos últimos dias, tá? Então, deixa eu tentar abrir aqui com o Chrome. Vocês conseguem visualizar, certo? Conseguimos sim. Maravilha. Então aqui é um resuminho, né, da utilização dos últimos 3 dias, nesse caso aqui do último dia, perdão. Então, quais foram as principais aplicações, eventualmente quais foram os usuários, né, quais foram as ameaças e assim por diante. Então esse não é o único relatório, a gente tem vários relatórios que a gente pode executar, né? Então, se eu quiser executar agora ou agendar, tudo isso a gente pode acabar gerando em tempo real, tá? E aí, obviamente, vão ter todas as informações do tráfego, tudo que é o tráfego que está indo para a internet, são aqueles logs, né, que a gente já mostrou para vocês antes. Então, quem é o usuário, o que ele está acessando, qual que é o protocolo, né? Então, aqui tem, por exemplo, consultas DNS. Então, o SASE funciona, né, como um elemento para que possa encaminhar isso como base na consulta DNS, aí ele filtra se o domínio está permitido ou não. E os elementos, por exemplo, tentativa de vazamento de informações, né? Então, quais foram os sites bloqueados, o motivo que ele foi bloqueado, eventualmente qual arquivo estava tentando ser enviado, e assim por diante, tá? Aqui tem mais uma pergunta: se tiver um FortiGate e um SASE, aplica a regra em ambos, como é que fica o caso de conflito? Aqui é uma boa pergunta. Na realidade, essa configuração de política de acesso, você vai configurar e a gente compartilha os mesmos perfis com o FortiGate, né? Então, uma vez que você tem um ambiente on-premises e também tem o SASE, você pode determinar essas políticas, e aqui no SASE você pode criar regras para informar quando o usuário está no escritório, ele não precisa encaminhar o tráfego para o SASE, e aí toda a filtragem acaba saindo localmente pelo próprio FortiGate, tá? E aí, do ponto de vista de integração, eu deixei um FortiGate aqui habilitado também para que vocês possam ver. É super simples para que a gente possa fazer a integração com o SASE naquele conceito do SASE universal. Basicamente, eu venho aqui em Fabric Connectors e dentro desse Fabric Connector, eu determino que a conexão é via EMS Cloud. E automaticamente, uma vez que o Firewall e o SASE estejam na mesma conta, registrado na mesma conta de suporte, ele já reconhece e já passa a receber todas as tags ZTNA do SASE. Ó, tá vendo? Ó, SASE, Corporate PCs, foi aquela regra que a gente criou, né, que eu mostrei para vocês. E aí eu utilizo essas regras para configurar os servidores ZTNA, onde que eles podem ser aplicados, e essas tags,
vão anexadas aqui na política de firewall, seja para o acesso externo, de quem está fora tentando acessar um recurso interno, como também quem está dentro da rede, eventualmente uma microsegmentação interna, tá bom? Deixa eu só dar um refresh na página aqui, porque esse ambiente está na Azure, ele pode estar um pouco lento. E aí eu já mostro as políticas para vocês. Então, vou mostrar aqui por sequência. Esse aqui é um exemplo. Então, eu tenho uma regra, como uma regra comum de firewall, porém, eu determino aqui que o acesso que vem de fora desse grupo de usuários que possuam essa tag, eles conseguem acessar esse servidor aqui, tá? E aí eu poderia aplicar todos esses filtros, né? Antivírus, web filtering, obviamente o web filtering não faz muito sentido nesse caso, mas enfim, antivírus, application control, IPS, file filtering, web application firewall, né? Enfim, eventualmente até DLP, para o acesso nesse recurso aqui, para esse servidor. Beleza, gente? Beleza. Bom, eu não sei se tem alguma outra dúvida, se tem alguma coisa, eventualmente, que vocês queiram ver, né, com um pouco mais de detalhes, mas só para mostrar aqui, né, os relatórios que foram gerados, e, enfim, eu fico à disposição de vocês para esclarecer qualquer ponto e, eventualmente, trabalhar com vocês na construção daquele roadmap que eu comentei, que pode ser algo bem interessante, tá bom? Não, legal, Anderson. Muito obrigado aí. Excelente apresentação. Creio que ninguém mais colocou pergunta aqui no chat. Se aparecer mais alguma, a gente está respondendo. Ou não, caso tenha dúvidas posteriores, pode mandar para a gente por e-mail e a gente faz o contato com a equipe comercial, conforme a gente já está aí no chat, e a gente dá sequência lá. E repassa isso para vocês, tranquilo. Mas bem legal a ideia de maturidade e de evolução, até para a gente crescer dentro desses ambientes, né? São tecnologias novas que vêm para melhorar, né? Disruptivas, né? O SaaS e o SCC é muito disruptivo. Bem bacana aí, excelente apresentação. Obrigado aí. Obrigado a vocês de novo, né, pelo convite aí, iniciativa do evento, e como o Maurício comentou, aguardem o Flávio, ele costuma dar show, o cara é muito bom, e a apresentação dele eu já vi uma parte, está muito interessante, e tenho certeza que vocês vão aprender bastante, assim como eu também. Beleza, gente? Obrigado, parabéns pela iniciativa, Brasline, obrigado pelo tempo de vocês, pelo convite, e até a próxima. Obrigado a todos aí a participação, e em breve vai estar disponível no nosso canal do YouTube para que todos possam estar visualizando lá e revisando o material. Obrigado a todos e até amanhã e um excelente final de dia a todos. Tchau, tchau.